Amores do terceiro ano, boa tarde para vocês, professor Bruno aqui. A gente sabe que as nossas aulas foram comprometidas por causa da pandemia, mas eu estou comprometido a gravar vídeos para vocês com correção de exercícios, conteúdos próximos que vão vir, que são importantes para vocês fazerem o Enem. Eu sei que é difícil, eu sei que nem todo mundo tem a condição para fazer isso, mas não desistam, não relaxem. A gente não tem controle sobre qual vai ser a data do Enem, a gente não tem controle sobre se ele vai ser adiado ou não. Eu gostaria que fosse adiado, eu acho que ele virá a ser adiado. De um jeito ou de outro, vamos tentar ficar o melhor preparado possível para fazer essa prova. Seja ela acontecendo em novembro, para quem for fazer presencial, ou em outubro, para quem for fazer online, seja ela acontecendo quando ela for adiada, certo? Para hoje, o que eu preparei para vocês? Eu entreguei a vocês há pouco tempo não, né? Muito tempo, uma lista de exercícios com, basicamente, exercícios de todos os conteúdos que a gente estudou no primeiro trimestre. Então hoje eu vou corrigir ele todo com vocês. Eu vi o resultado de alguns alunos já, tiveram alunos que conseguiram acertar todas, tiveram alunos que acertaram 7, então vocês tiveram um bom desempenho nisso aqui. O que é ótimo, porque todas as questões que eu peguei são questões ou de Enem ou de universidades estaduais que são muito difíceis. Então vocês fizeram assim, as questões mais difíceis que tem de filosofia. Quem sentiu dificuldade, sentiu por um motivo muito simples, porque é difícil mesmo. Se você acertou todas, você está no caminho certo. Se você acertou 7, por exemplo, você está no caminho certo. Se você acertou 6, você está no caminho certo. Então, vamos aproveitar, vamos corrigir essas questões e vamos aproveitar e revisar o que tem para a gente revisar. Beleza? Essa aqui é a listinha. Talvez vocês estejam vendo ela não na ordem que vocês fizeram os exercícios, porque o Google embaralha tudo pra gente. A primeira questão que está aparecendo aqui, logo eu vou liberar o resultado disso para todo mundo que fez. A primeira questão traz pra gente um texto de um livro do Aristóteles chamado Ética Nicômaco. Como eu combino com vocês, vamos fazer a questão olhando para o texto. Vamos, em primeiro lugar, dar uma olhada nas alternativas para ver se tem alguma coisa estranha. O enunciado aqui em cima, por exemplo, ele está perguntando para Aristóteles a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, ou seja, a gente tem um texto aqui que vai falar sobre a cidade, a polis, aquele espaço onde as pessoas vivem juntas, e a gente está pensando aqui no sumo bem, no bem máximo, aquele bem para todos. Ou seja, a gente não está falando simplesmente do bem, mas do bem para todos. A gente está falando do bem máximo, a gente está falando da virtude em sentido superlativo. Primeira alternativa aqui. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir os seus interesses. Para Aristóteles, não. Gente, a ideia de que felicidade consiste em cada um perseguir os seus próprios interesses é uma ideia moderna. Não se trata, portanto, de uma ideia antiga. Nós ainda vamos estudar filosofia política moderna. Esse individualismo que está presente nessa ideia de que
cada um é feliz quando cada um persegue os seus próprios interesses, é uma ideia que vai emergir só lá na modernidade. Aqui na antiguidade, a ideia de comunidade é muito forte. Então não tem essa brincadeira de que cada um deve seguir os seus próprios interesses e que isso necessariamente resulte em felicidade. Então, ó, só nessa estratégia eu sei que essa primeira alternativa que apareceu aqui tem uma chance enorme dela estar errada. Olha a segunda aqui de baixo. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Faz algum sentido. Vamos ver se o texto vai confirmar isso para a gente. Olha a terceira. Ó. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Faz sentido também. Então vamos guardar ela para olhar no texto. Olha o 4. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Vamos com muita calma aqui, tá? Por mais que os gregos adorem deuses, não quer dizer que eles são os portadores da verdade. Platão, por exemplo, vai até sugerir que nem os deuses conseguem contemplar direito as ideias. Isso está além até deles. Então essa 4 aqui, essa quarta alternativa, uma grande chance dela não ser a verdadeira. E olha 5 aqui, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Faz sentido. Vamos então, agora que eu já dei uma olhada na 5, agora que o meu cérebro já sabe o que eu tenho que procurar no texto, agora eu vou no texto. Ó. Aqui está a fonte, olha, Aristóteles, Ética Nicômaco, um livro muito importante do Aristóteles. E o texto diz o seguinte, ó, se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se é assim, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ou seja, Aristóteles está querendo descobrir qual conhecimento é esse que é muito importante para organizar a vida das pessoas na cidade. Como que eu vou conseguir orientar, organizar uma cidade com muitas pessoas diferentes? Como que eu faço todas elas buscarem esse sumo bem, esse bem comum? O texto continua, ó. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ou seja, existe um conhecimento, existe uma arte, uma técnica que organiza todas as outras. Aristóteles vai dizer o nome dela agora. Ó. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. Então, olha como política é importante para Aristóteles. A política decide o que a gente estuda, quão profundo a gente estuda e quando a gente tem que parar de estudar. Nesse sentido, é a política que decide a vida, por exemplo, da matemática, da língua portuguesa, se a gente for falar aqui do Brasil, da biologia, da física, da química e por aí afora. A decisão de que um povo precisa estudar essas coisas é uma decisão política. E nesse sentido, o Aristóteles está dizendo que a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.
Aristóteles falou, por exemplo, alguma coisa de que a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Ele mencionou isso no texto? Claro que não. Ele falou alguma coisa dos deuses? Não. Ele falou alguma coisa dos interesses individuais? Não. Ele falou que a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente? Por mais que essa alternativa faça sentido, esse não é o assunto do texto. Todo o texto, inclusive o pedaço que eu não li, logo aqui embaixo, todo ele fala como que a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. A resposta certa é essa alternativa aqui. Não vou nem falar de A, B, C, D ou E, porque o Google também mistura tudo. Vamos agora para a próxima questão. Ó. Qual a principal razão invocada por Aristóteles para rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza? Vamos lembrar, gente, para o Aristóteles, todas as coisas tendem a uma finalidade. Todas as coisas têm uma causa final. A gente estudou isso no segundo ano. Muitas pessoas acreditam que dinheiro é a causa final das coisas, que aquilo que orienta a ação das pessoas seria o dinheiro. Aristóteles vai dizer, não faz sentido. O enunciado está perguntando, ó, vai ter um texto aqui embaixo, ó, o texto está aqui, a questão está perguntando. Nesse texto aqui, o Aristóteles rejeita a ideia de que a riqueza é finalidade das coisas. Qual o motivo que ele oferece? A gente vai ler o texto daqui a pouco. Vamos ver as alternativas. Ó. Letra A. A vida consagrada ao ganho é modo de vida típico do capitalismo. A alternativa é verdadeira? É. Mas é essa a razão que o Aristóteles vai oferecer? Será que o Aristóteles tinha um conceito de capitalismo naquela época? Eu apostaria que não, mas vamos ler o texto. Se o texto falar que tem, tudo bem. Olha a segunda alternativa. A busca de riqueza é um fim acalentado por indivíduos mesquinhos e egoístas. Gente, vamos parar para pensar. Será que só busca riqueza quem é mesquinho e egoísta? Claro que não. A alternativa não faz muito sentido. Vamos lá. Letra C. A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, portanto, infelizes. Será que necessariamente a riqueza torna as pessoas escravas dela? Pode ser. Não sei. Vamos ver. Às vezes é, às vezes não é. Mas a alternativa fala como se fosse uma coisa certa, segura. Se o texto falar isso, tudo bem, eu acho que não é. Letra D. O acúmulo de bens exteriores representa uma agressão à natureza. Olha isso. Também não é o caso, eu acho. Olha a última alternativa. A vida consagrada a um ganho é apenas um meio e não um fim em si mesmo. Essa alternativa faz um pouco de sentido. Ó. Olha como ele está usando um linguajar aristotélico aqui, no meio e fim em si mesmo. Essa alternativa está dizendo que ganhar coisas, ficar rico, não é finalidade do ser humano. A gente quer adquirir riqueza porque a gente quer uma outra coisa diferente da riqueza. Certo? Eu não acumulo riqueza porque eu quero riqueza. Eu acumulo riqueza porque a riqueza vai ser um meio que eu utilizo para um outro fim. Que é o que a alternativa está dizendo.
Então olhem o texto. De acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao ganho, que tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica erroneamente o que é o bem e o que é a felicidade. Passagem aqui da Ética Nicômaco do Aristóteles, provavelmente da introdução do livro. Tanto é da introdução, como você vê aqui, página 12. Deve ser o comentário do professor Gerd Bonheim e do professor Leonel Wallander. Então vejam só, o Aristóteles está dizendo que a vida das pessoas cuja finalidade é a riqueza não é a vida feliz. Nós vimos na nossa aula de Aristóteles que a finalidade, a vida perfeita para o ser humano, é aquela onde o ser humano pensa. A vida dedicada à filosofia é a vida mais feliz de todas para Aristóteles. Ou seja, então, nessa vida eu acumulo riqueza por quê? Porque eu quero a maior quantidade de tempo livre possível para filosofar. A resposta certa aqui é a última alternativa. Se você estivesse muito seguro, se você estivesse já estudando Aristóteles há muito tempo, você ia olhar para essas 5 alternativas e ia perceber que a única que faz sentido é a última aqui. Vocês vão perceber, isso vai começar a acontecer com vocês quando vocês adquirirem mais proximidade com isso. Olha a terceira questão. Essa questão é uma questão muito boa e é uma questão muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Mas teve gente que acertou. Então, se vocês acertaram, vocês podem ficar felizes da vida porque vocês acertaram uma questão muito, muito, muito difícil. Vamos lá. Vamos começar aqui em cima pelo enunciado. Depois a gente vai nas alternativas. A questão sobre a natureza da felicidade humana e a possibilidade de sua realização é uma das principais questões estudadas pela filosofia grega antiga, sendo discutida no interior de uma ética e relacionada a noções de virtude e justiça. Sabe-se que uma das características principais do humanismo, presente no pensamento renascentista, é justamente a releitura dos filósofos antigos, buscando integrá-los à concepção cristã de vida. A concepção ética do povo utopiano, descrito na obra A Utopia, de Thomas More, citada abaixo, pode ser considerada, em linhas gerais, uma revalorização de que corrente filosófica grega? Olha então como essa questão está difícil. Ela exige que, primeiro, você saiba filosofia, e vocês sabem, e ela exige que você manje um pouco de literatura, porque ela está fazendo referência a uma obra literária, a um movimento literário que a gente conhece pelo nome de humanismo, que vai fazer uma releitura lá das ideias gregas. Ele está falando de um livro muito famoso que é A Utopia, do Thomas More. Então, olha, uma pessoa que saiba um pouquinho de filosofia, mas que é boa em língua portuguesa, mata essa questão. Uma pessoa que nem é tão bom, por exemplo, assim, não entende muito de literatura, mas entende de filosofia, essa pessoa mata essa questão. Olha como o conhecimento, conhecer várias coisas, acaba te ajudando, por exemplo, aqui na prova de filosofia ou na prova de literatura. Então, invista nisso. Os conhecimentos de filosofia não vão te ajudar apenas na prova de filosofia. Vão te ajudar nas outras também. E isso vale para tudo que vocês estudam na nossa escola. Vamos olhar as alternativas. Olha a primeira alternativa. Do epicurismo. Na medida em que defende que a felicidade consiste no gozo dos prazeres, mas não de qualquer prazer,
Apenas os bons e honestos, devendo ser rejeitados, o que levam às dores mais intensas do que o gozo que proporcionam. Sim. Descrição boa do que é o epicurismo. A B, a segunda, fala da ética de Platão. A terceira, dos sofistas. Só que essa C aqui a gente pode desconfiar, porque, como nós já vimos no segundo ano, para os sofistas tudo é convenção, então não existe uma ideia de que felicidade é uma coisa natural ao ser humano e que existe um caminho certo e absoluto para isso. É a gente que inventa. Então a C a gente pode desconfiar. Essa quarta aqui, beleza, estoicismo certo. E a quinta é ética para Aristóteles. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ler o texto e pensar em qual desses 4 pensamentos aqui embaixo o texto se encaixa melhor. Então vamos lá. O texto diz o seguinte: embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir por si mesma a crer neles e aceitá-los. Não hesitem em declarar que, na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. A virtude consistiria, então, em escolher entre 2 volúpias a mais deliciosa, a mais picante, e em fugir dos prazeres que se seguissem dores mais vivas que o gozo que tivessem proporcionado. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui é que eu preciso buscar aqueles prazeres bons, aqueles prazeres que fazem a gente se sentir bem, mas eu tenho que evitar prazeres que possam, porventura, vir a causar uma dor maior que o prazer que eu senti. Sei lá, imagina que você decide, eu vou experimentar a adrenalina de pular de paraquedas, mas sem paraquedas. A adrenalina deve ser uma coisa de louco, mas ela não compensa nunca a dor que você vai sentir depois que você se quebrar tudo no chão. A lógica, a ética que está descrita aqui é justamente a ética epicurista. Não se falou nada de virtude aristotélica aqui, não se falou nada de autocontrole, não se falou nada de 2 classes de prazeres, não se falou nada de sofistas. Então vejam, se falou aqui da gente gozar de prazeres, da gente buscar prazeres, mas a gente evitar prazeres que venham a produzir dores muito intensas. Essa aqui é a alternativa certa. Beleza, olha como a questão é difícil, mano. Porque você precisa saber tudo de ética e política antiga e ainda tem que manjar um pouquinho de literatura. Se você manjasse de literatura, você saberia que na lata que é epicurismo. Agora, não manjo de literatura, não conheço Thomas More. Eu leio o texto. Já que eu conheço filosofia, eu consigo identificar. Vamos para a próxima questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Platão, assinale a alternativa correta. Então tem um texto de Platão aqui. Um texto de Platão não, um comentário de um texto de Platão. Quem escreveu foi o Werner Jäger, num livro muito famoso dele chamado Paideia, que é um livro sobre a educação dos gregos. Vamos olhar o texto, vamos olhar as alternativas. A justiça na cidade ideal consiste na submissão de todas as classes ao governante que, pela tirania, promove a paz
e o bem comum. Não, galera, nós vimos para Platão a cidade ideal é aquela cidade onde cada pessoa ocupa aquele espaço ao qual ela pertence por natureza. Ou seja, aquele que é naturalmente melhor que todos para governar, esse vai governar. Aquele que é naturalmente melhor que todos para defender a cidade, vai defender a cidade. Aquele que é naturalmente melhor que todos para produzir as coisas, vai produzir as coisas. A ideia, então, é de uma aristocracia perfeita, onde cada pessoa ocupa um espaço que é seu por natureza. Não pode ser, então, essa primeira alternativa. Letra B. Ó. A cidade se torna justa quando os indivíduos de classes inferiores, no cumprimento de suas funções, ascendem socialmente. Não. Não existe a ideia de ascensão de classe para Platão. Por quê? Porque vigora aqui a ideia de que existe uma natureza humana. Olha a terceira. A justiça na cidade ideal manifesta-se na igualdade de todos perante a lei e na cooperação de cada um no exercício de sua função. Não. Para Platão, as pessoas não são iguais por natureza. As pessoas são diferentes. E a cidade acentua, ressalta e respeita essas diferenças. Olha a D, ó. Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe compete. Exatamente isso. Tem uma grande chance dessa letra D ser verdadeira. Olha a última aqui. Última alternativa. A cidade de origem divina encontra sua perfeição quando reina o amor verdadeiro entre os homens. A gente pode parar aqui, porque para Platão a cidade não tem origem divina. Essa aqui é a resposta certa. Eu posso matar ela sem ler o texto. Nós vamos ler o texto só para ter certeza, né? Bom, para Platão, no livro 4 da República, a justiça na cidade ideal baseia-se no princípio em virtude do qual cada membro do organismo social deve cumprir com a maior perfeição possível a sua função própria. Ou seja, meus amores, cada cidadão nessa cidade platônica tem uma função que é só dele por natureza. Então a justiça nessa cidade é você permitir que cada pessoa ocupe essa função e que ninguém interfira no trabalho dela dentro dessa função. Se a minha, por exemplo, se a minha posição social por natureza fosse a de ser professor, então na cidade platônica eu seria professor e ninguém poderia me dizer como eu devo ser professor. Nem o rei. Essa é uma ideia muito interessante de Platão, diga-se de passagem. Tanto os guardiões como os governantes e os industriais têm a sua missão estritamente delimitada. E se cada um desses três grupos se esforçar por fazer o melhor, por fazer da melhor maneira possível o que lhe compete, o estado resultante da cooperação desses elementos será o melhor estado concebível. A resposta certa aqui é essa quarta alternativa aqui. Na cidade ideal, a justiça se constitui na posse do que pertence a cada um e na execução do que lhe compete. Olha essa próxima questão. Questão de Enem. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada abaixo valoriza uma virtude. Assinale a alternativa que a representa. Então eu tenho 5 virtudes aqui embaixo. Ó. Justiça, interpretada como retidão de caráter. Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
e esperança tida como confiança no porvir. Prudência caracterizada pelo correto uso da razão. Coragem definida como fortitude na dificuldade. Tenho 5 virtudes. Qual virtude representa essa frase aqui do Epicuro? A quem não basta pouco, nada basta. A quem não basta pouco, nada basta. O que o Epicuro está dizendo é que quem não consegue se contentar com pouco, não consegue se contentar com nada. Qualquer coisa parece faltosa, qualquer coisa parece pouco. Será que a virtude que representa essa máxima aqui embaixo é a justiça? Para Epicuro? Não. Será que é a temperança marcada pelo domínio da vontade? Pode ser, gente, já tem uma chance muito grande. A ideia aqui de que uma pessoa tem que conseguir resistir aos próprios desejos. Então, a temperança tem uma chance muito grande. Vamos ver esperança tida como a confiança no porvir. Será que essa máxima aqui fala alguma coisa sobre esperança? Acho que não. Olha a letra D aqui, ó. Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. Gente, será que se trata de correto uso da razão aqui? Será que a gente está falando de uma pessoa pensar de maneira correta, ou a gente está falando de uma pessoa conseguir dominar e controlar os próprios desejos? E olha a última alternativa aqui, ó. Coragem, definida como fortitude na dificuldade. Não é essa última aqui, não é a terceira e não é a primeira. A gente está entre duas aqui então, ó. Temperança e prudência. Gente, a ideia de bastar é uma ideia ligada aos nossos desejos, ligada à nossa busca por se sentir bem, por prazer. Para os antigos, existe uma diferença entre o desejo, que é aquilo que, digamos assim, o meu corpo quer, até mesmo contra a minha vontade. A minha vontade é a minha decisão a respeito das coisas. A virtude que fala sobre o domínio da nossa vontade é a temperança. A gente vai falar de prudência quando eu tenho duas decisões e entre essas duas decisões eu escolho a melhor. Quando eu falo do controle dos meus desejos, eu me refiro à temperança, que é a resposta certa aqui. Questão de Enem, amores. Olha como o Enem é sinistro. Mas, ó, questão mamão com açúcar. Vocês conseguiram fazer pelo que eu observei na correção lá que eu fiz. Então vamos lá. Ó. Julgue as afirmações sobre a filosofia helenística. Estão corretas as alternativas? Então eu tenho 3 alternativas aqui e eu preciso observar quais delas são as corretas. Então, ó, primeiro, é o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desaparece em razão de invasões sucessivas por persas e romanos, sendo substituída pela cosmópolis, categoria de referência que altera a percepção de mundo do grego, principalmente no tocante à dimensão política. Tudo correto aqui. Vamos lembrar, ocorrem as invasões por Alexandre,
Alexandre conquista o mundo grego inteiro. Então tenta imaginar, aquele cara naquela polis, naquela cidade-estado, subitamente foi conquistado por um povo exterior, e eles deixaram de ser cidadãos de uma cidade-estado para se tornarem súditos de um imperador. Perfeita, a primeira alternativa. Olha 2. É um período constituído por grandes sistemas e doutrinas que apresentam explicações totalizantes da natureza do homem. Tá? Tem uma vírgula em excesso ali, desculpa. Concentrando suas especulações no campo da filosofia prática, principalmente da ética. Perfeito. Nada errado ali. Nós temos vários grandes sistemas de doutrinas que falam bastante sobre o ser humano, sobre a natureza e falam, claro, muito sobre ética. Não tem nada errado aqui na alternativa 2. Então, olha 3. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. Surge a filosofia estoica? Surge. Surge o epicurismo? Surge. Surge o ceticismo? Surge. No primeiro ano a gente falou muito rapidinho sobre esses caras. Muito rapidinho. Surge o neoplatonismo? Surge. A gente falou muito rapidinho deles também no segundo ano. O que os céticos afirmam? Os céticos são esses caras que afirmam que não é possível conhecer as coisas, que não existe caminho seguro para conhecer as coisas. E nesse sentido, não existe caminho seguro para saber no que consiste a vida feliz. Essa é a teoria ética dos céticos. E o que é o neoplatonismo? São pessoas nesse período helenista que tentam reviver e radicalizam o pensamento platônico. Disso aqui, do neoplatonismo, a gente vai ter o surgimento daquilo que nós chamamos hoje de cristianismo. Todas elas são verdadeiras. Vamos para a próxima questão. Mais uma questão aqui de Aristóteles. A essa altura, dá para a gente resolver ela até marcando, sem ler o texto. Vamos ler o comando da questão, vamos ler as alternativas. Leia o texto abaixo. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica, ou seja, identifica a felicidade como... Olha a primeira alternativa. Finalidade das ações e condutas humanas. Olha a segunda aqui. Busca por bens materiais e títulos de nobreza. Será que é isso? Claro que não. Olha 3. Plenitude espiritual e ascese pessoal. Será que é essa? Não. A gente fala, gente, de plenitude espiritual e ascese pessoal, talvez dentro da filosofia platônica fizesse um pouco mais de sentido. Mas para Aristóteles não, felicidade não é isso. Olha o 4 aqui. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Será que Aristóteles chama isso de felicidade, gente? Não. Imagina se você tivesse que conhecer a verdade imutável das coisas para ser feliz. A vida seria horrível. Olha a última aqui, expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Faz sentido? Não faz. A única que diz respeito um pouco à filosofia de Aristóteles aqui é a finalidade das ações e condutas humanas. A ideia do Aristóteles de que a felicidade é o objetivo da vida humana, é a finalidade da vida humana. E o texto diz
justamente sobre isso. Na verdade, é um texto que fala sobre as características da felicidade. E a felicidade consiste na finalidade das ações e das condutas humanas. A felicidade é o fim das coisas. Se vocês conseguiram fazer, por exemplo, essa questão do Aristóteles aqui, ó, sobre riqueza, vocês conseguiriam fazer essa aqui embaixo tranquilamente. Falta só uma, bastante fácil, é a questão mais fácil. Vamos lá. Em sua obra Ética Nicômaco, Aristóteles propôs a ideia de que a virtude é a disposição para buscar o meio termo ou a justa medida entre o excesso e a falta em determinada conduta. Com base nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre a obra de Aristóteles, assinale a alternativa correta. Coragem é o justo meio entre covardia e temeridade. Gente, esse foi o exemplo que eu usei com vocês em sala de aula. Essa é a resposta certa. Vamos ver a outra aqui, ó. Covardia é o justo meio entre temeridade e coragem. Não. Covardia é a falta de coragem. Temeridade é o excesso de coragem. Ó, coragem, covardia e temeridade não são termos que se relacionam à ética. Não faz sentido, gatos. Não faz sentido, amores. E a última aqui, temeridade é o justo meio entre coragem e covardia. Também não faz sentido. Resposta certa, essa primeira aqui, que diz que coragem é o justo meio entre covardia e temeridade. Então, gente, os exercícios estão corrigidos. Eu vou enviar eles para vocês agora. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu estou no grupo de vocês. Vocês têm o meu endereço de e-mail. Falem comigo. E a gente tira qualquer dúvida que vocês tenham. Continuem estudando na medida da possibilidade de vocês e contem comigo para ajudar com qualquer coisa que vocês queiram. Exercício de filosofia, corrigir redação, eu estou à disposição de vocês. Beijo, eu amo vocês. Tchau.